75% do café consumido no mundo, num certo momento da história, saiu de uma única região do Brasil. Hoje, seria difícil encontrar uma única fazenda daquele período inteiramente de pé, funcionando exatamente como funcionava então. Este canal já mostrou dezenas de fazendas cafeeiras em diferentes estados de decadência, algumas demolidas por completo, algumas reduzidas a um único muro de pedra, algumas transformadas silenciosamente em pasto de gado. A pergunta que fica, depois de tantos episódios parecidos entre si, é praticamente inevitável. Por que praticamente todas essas propriedades seguem, no fim das contas, o mesmo roteiro final de decadência? Se você já assistiu a outros episódios deste canal sobre fazendas de café, este vídeo vai conectar os pontos entre eles. Se esta é sua primeira vez aqui, este é o momento certo de se inscrever no canal. A resposta começa, quase sempre, no próprio solo. As fazendas cafeeiras do século XIX, tanto no Vale do Paraíba Fluminense quanto no interior paulista, praticamente nunca aplicaram técnicas adequadas de conservação ou rotação de cultivo. O modelo de exploração agrícola era extensivo por natureza. Plantava-se em terra virgem, extraía-se o máximo de produtividade possível durante algumas décadas de exploração intensiva. E, quando o solo finalmente se esgotava, simplesmente se abria uma nova área de mata para recomeçar o ciclo inteiro em outro lugar. Era um modelo economicamente eficiente no curto prazo e ambientalmente insustentável no longo prazo. Vimos exatamente esse padrão específico na fazenda Rialto, em Bananal, cuja produção despencou progressivamente conforme o solo se exauria, décadas antes de a própria casa-sede ser demolida por completo em 1996. Vimos também esse mesmo padrão na fazenda do secretário, em Vassouras, onde o esgotamento do solo atingiu a família Correia e Castro exatamente na mesma década em que a abolição da escravatura retirava, de uma só vez, toda a mão de obra que sustentava a produção agrícola. Comente abaixo. Você já visitou alguma fazenda de café e reparou pessoalmente nos sinais visíveis desse desgaste histórico específico do solo? Esse é o segundo fator estrutural por trás desse padrão. O modelo econômico das fazendas cafeeiras dependia inteiramente de mão de obra escravizada em larga escala, sem qualquer alternativa de substituição planejada. Quando a abolição finalmente aconteceu, em 1888, ela não representou apenas uma transformação social profunda, representou também o colapso simultâneo da base produtiva de centenas de propriedades ao mesmo tempo, numa velocidade que nenhum planejamento de transição econômica havia antecipado de forma adequada. A Fazenda Santa Genebra, em Campinas, ilustra bem o que acontecia quando esses dois fatores coincidiam com um terceiro elemento crucial: a falta de diversificação financeira por parte do proprietário. Geraldo Ribeiro de Souza Rezende herdou uma das maiores fazendas cafeeiras de todo o oeste paulista, mas viu a propriedade ser progressivamente hipotecada e, por fim, perdida definitivamente para os credores, culminando na sua própria morte trágica em 1907. Diferente de fazendeiros como o Barão de Guaraciaba, que diversificou seus investimentos em bancos e ferrovias regionais e conseguiu, justamente por isso, atravessar a mesma crise que destruiu tantos concorrentes contemporâneos, a maioria dos barões do café concentrou toda a fortuna familiar numa única fonte de renda agrícola. Curta este vídeo se você também acha impressionante como decisões econômicas tomadas há mais de 100 anos ainda moldam de forma tão direta a paisagem que vemos hoje pelo Brasil inteiro. O quarto fator é essencialmente geográfico: o deslocamento progressivo do próprio eixo produtivo do café ao longo das décadas. Conforme o solo do Vale do Paraíba Fluminense se esgotava, a produção cafeeira migrou progressivamente para o oeste paulista, onde a terra ainda era fértil e a infraestrutura ferroviária consideravelmente mais moderna. Esse deslocamento específico não aconteceu de uma vez só. Foi um processo gradual espalhado ao longo de várias décadas, mas seu efeito cumulativo final foi devastador para as regiões que ficaram definitivamente para trás nesse processo.
A Fazenda Baronesa e tantas outras propriedades já documentadas por este canal testemunharam exatamente essa mesma migração progressiva de riqueza para longe delas. O quinto fator, talvez o mais silencioso de todos os 5, é de natureza jurídica. A ausência quase generalizada de mecanismos de sucessão familiar bem estruturados. Muitas dessas fazendas passaram por várias gerações sem qualquer planejamento sucessório verdadeiramente claro, sendo divididas entre múltiplos herdeiros diferentes, hipotecadas para cobrir dívidas pessoais de um único descendente específico, ou simplesmente abandonadas por completo quando nenhum herdeiro se dispunha a assumir a administração de uma propriedade cada vez menos lucrativa financeiramente. Vimos esse padrão específico de forma muito clara na Fazenda Três Pedras, cujo antigo terreiro de secagem simplesmente virou pasto ao longo de décadas inteiras, sem que ninguém jamais tomasse a decisão formal e consciente de encerrar aquele uso original. A mudança de função aconteceu por pura omissão continuada, não por qualquer escolha deliberada de alguém específico. O resultado combinado desses 5 fatores estruturais, o esgotamento progressivo do solo, o colapso abrupto da mão de obra escravizada, a falta generalizada de diversificação financeira, o deslocamento geográfico contínuo da produção e a ausência quase total de planejamento sucessório adequado, explica de forma bastante completa por que praticamente nenhuma fazenda cafeeira do auge do Império conseguiu atravessar inteiramente o século XX sem passar por algum grau significativo de decadência, abandono prolongado ou transformação radical e completa de uso original. As exceções específicas, como a Fazenda União em Rio das Flores, já documentada detalhadamente por este canal, confirmam a regra geral justamente por serem tão raras dentro do panorama completo. Sobreviveram precisamente porque conseguiram, de alguma forma bastante específica, evitar pelo menos um desses 5 fatores estruturais, geralmente através de continuidade familiar bem administrada ao longo de gerações, combinada com diversificação inteligente de uso, transformando-se em espaço de hospedagem histórica antes que o abandono completo pudesse se instalar de vez. Entender esse padrão específico muda completamente a forma como se olha para cada nova fazenda encontrada em ruína pelo caminho. Deixa de ser uma tragédia isolada e completamente imprevisível e passa a ser, em vez disso, o resultado quase matemático de um modelo econômico que já desde sua concepção original no século XIX carregava dentro de si as sementes da própria decadência futura inevitável. Se este episódio síntese sobre o padrão de decadência das fazendas cafeeiras brasileiras despertou seu interesse, inscreva-se no canal para assistir aos episódios individuais completos de cada fazenda especificamente mencionada aqui. Deixe nos comentários qual desses 5 fatores estruturais você pessoalmente acha que foi o mais decisivo para a decadência geral de tantas fazendas de café espalhadas pelo Brasil inteiro. E da próxima vez que você visitar pessoalmente uma fazenda histórica em ruínas, você provavelmente vai conseguir enxergar, por trás de toda aquela decadência visível, as mesmas 5 engrenagens específicas que se repetiram, quase sem exceção alguma, fazenda após fazenda, por todo o território brasileiro. Este conteúdo foi desenvolvido utilizando ferramentas de inteligência artificial como parte do processo de pesquisa, redação e produção. Todo o material gerado por IA foi submetido à revisão humana, intervenção editorial e aprovação antes da publicação. Alegações fáticas, enquadramento interpretativo, direção criativa e decisões finais de conteúdo refletem o julgamento humano em todas as etapas. Esta divulgação é feita de acordo com os padrões de transparência das plataformas para conteúdo assistido por IA.